E para falar de um tema que é mais pesado, né? Resgate de passageiro preso é um assunto não é muito leve. Mas importante estar preparado, né? Porque, Com infelizmente, certeza. ninguém está livre, né? Então, a gente vê até celebridades sendo presa, fica preso no elevador, né? O Sérgio Cabral ficou lá na inauguração, lá no Rio, o Lula já ficou, já vi várias notícias, pessoas, ou seja, todo mundo pode ficar, né? Infelizmente, não tem como garantir que não, né? Por mais importante que seja, não tem jeito. Então, a gente tem que estar preparado aí para atender. E a gente está muito nas mãos ali das empresas de energia, né? Então, energia é um negócio que pode fazer realmente passageiros ficarem retidos e a gente não tem, acho que a maioria dos condomínios aí com recursos que ajude pelo menos o resgate aí do passageiro que ficou retido, né? E pelo que eu vejo, ainda tem muitos condomínios que poderiam, inclusive, investir aí também, né? Que aí já minimiza um pouco, mas o meu, por exemplo, não tem resgate automático, então se acabar a energia, fica preso mesmo, aí não tem jeito, né? Esse já é um caso comum, né, que já para, e por melhor que seja a manutenção, né, Kátia? Nesse caso aí não tem jeito. Então, Verdade, estamos aí verdade. com técnicos bons aí conectados, mas aí é quando falta energia. E mais ainda, às vezes falta energia, né, naqueles dias de chuva, e aí o trânsito fica caótico, né? Então, para chegar alguém para resgatar, também é bem difícil, né? Então, e aí deixa esse estresse do passageiro preso maior ainda. Você sabe, Fábio, que depois que eu comecei a trabalhar com elevadores, que é aquele que está virando até meme, né? Quando eu comecei no século passado, em 98, né? Eu aprendi a primeira lição, né? Nunca entrar no elevador com vontade de ir ao banheiro. Então, assim, faz aquele xixizinho básico antes de entrar no elevador, porque todo esse incômodo orgânico que a gente tem piora a ansiedade dentro do elevador e faz com que a gente tenha uma percepção de tempo muito mais longa, né? Então, se você está com vontade de fazer um xixi, fica um pouco mais, 2 minutos vão parecer 10, 10 minutos vão parecer 30, e por assim por diante, né? Então, o ideal é que a gente pudesse entrar no elevador sempre, né? Sem essas necessidades orgânicas, aí, muita fome, vontade de ir ao banheiro. Então, isso é uma dica interessante, que, olha, eu vou te falar, funciona dentro do possível. Que é o que você falou, não é só falta de energia, né? Mesmo equipamento com boa manutenção, como todos os técnicos que estão aí com a gente, pessoas que trabalham nas empresas de manutenção, é um sistema de segurança, né? Paralisar o equipamento quando detecta alguma questão é um sistema de segurança, né? Boa noite, pessoal. Estou vendo que já tem comentário aqui no chat. Quem puder ir se apresentando, dizer de onde vem, se teve, né, alguma situação de passageiro preso aí que tratou bem ou que deu ruim, passa aqui porque acho que essa troca vai ser bem legal. Então, estou É aí bacana, para se ler. alguém quiser contar algum caso inusitado, né? Acredito que já deve ter bastante gente que passou situações bem complicadas. Eu já soube de gente que foi resgatar um entregador de pizza e ele ficou tão nervoso que ele esfregou a pizza na parede inteira da cabina, né? Nossa. Então, E ontem, né, a gente estava até falando sobre alguns casos e eu lembrei de outro hoje. E esse não foi numa empresa que eu fiz o desenvolvimento da equipe técnica. Depois, inclusive, desse episódio, tá? Um técnico recém-chegado na empresa, ele ainda não tinha passado por nenhuma situação de resgate, e ele foi fazer o resgate. Tecnicamente, ele dava conta, mas emocionalmente era a primeira vez. E ele foi rapidinho, era o que estava mais próximo, e quando ele chegou no condomínio, a situação estava tão agressiva, né? O síndico estava muito estressado, porque a pessoa que estava dentro da cabina estava tendo um ataque de pânico, né? E ele ficou tão nervoso com a situação, tão nervoso com a situação, que depois que tudo passou, ele conseguiu fazer o resgate, ele ficou afastado por problemas emocionais por 15 dias da empresa.
E ele não queria voltar a fazer manutenção, porque para ele chegou ao extremo do extremo do extremo, né? Então, aí, na época, faz um tempinho, eu fui chamada para a gente fazer a parte de inteligência emocional, né? E explicar por que essas coisas acontecem, né? Esse profissional, ele tinha sido depois acompanhado com terapia e tudo mais, porque o negócio foi um pouco mais sério, mas a empresa não queria que isso voltasse a acontecer. Então, a gente começou a fazer algumas rodas de conversa depois de alguns casos, não só de resgate, mas de atendimento a cliente que passa um pouco do limite, né? Isso é importante a gente se falar, né, sobre essas coisas, porque no nosso segmento tem isso também, não tem jeito, né? Bom, já tem até quando a pressão, sem passageiro preso, o técnico ser insultado, né? Porque só porque o elevador está parado, né? Então, uma pressão aí grande, né? É, são xingados, etc., só porque simplesmente o elevador parou, o cara não sabe nem a causa. Então, também, então técnico não é fácil, que eu falei, né? Quando eu recomendei esse treinamento, o pessoal eu falei, não é fácil ser um profissional de elevador, né? Ele tem que estar preparado tecnicamente para abrir diversos tipos de freio, diversos tipos de máquina, né? Ele tem que saber, e mais ainda agora esse preparo realmente emocional, né? Hoje vai ser um curso de psicologia, né, para o técnico. Ele já é vendedor também, né, Kátia? Você falou que você tem feito muitas palestras aí, muitos vídeos, né? Tem um canal para vendedores. Hoje o pessoal aqui, eu acredito que seja mais técnico, né? Mas a Kátia tem feito um grande trabalho aí para a parte do pessoal de vendas, né? Tem um canal aí que ela está aí, os Segredos Comerciais. E agora acho que é o primeiro para técnico que você está fazendo, né? A gente sabe Eu que tem bem acho, mais técnicos. acho que mais voltado para os técnicos, acho que é o primeiro, né? Uhum. O Alex costuma fazer os treinamentos para técnico, né, Alex? Já está mais Ex- acostumado com. Exatamente. É, E eu sempre acredito ali, o técnico, ele muitas vezes assume, né, o papel do vendedor, né, também. Então, ele acaba dando o primeiro combate ali à venda, né, numa modelização. Então, é muito importante realmente também que ele tenha acesso ao canal da Kátia. Acabei de enviar aí também o link do canal no chat, tá, pessoal? Para que vocês possam ir lá no canal e aproveitar o conteúdo. você pode até ouvir no carro, né? O pessoal me contou que está ouvindo no carro, né? No podcast, né? Também é bem bacana. Falou que donos de empresa falando, né? Que opa, vai lá, abre a cabeça, vê outras ideias, outra visão. Então está fazendo bastante sucesso. É uma outra maneira de compartilhar o conhecimento, né? Então hoje essas possibilidades são enormes. Há tempos atrás a gente só tinha que tirar um xerox daquele circuito elétrico gigante, né, Alex? Aquela página A3, né? Quem é do século passado sabe que eu estou falando. Passar por fax. Fax já ficou mais moderno, né? Lembra que aquele papel grande não tinha nem onde tirar cópia, né? Era mais difícil, né? Aquela folha grandona do circuito. Olha, eu no segmento eu entrei já tinha o fax, mas eu trabalhei no telefax antes, né? Em que a gente fazia as mensagens ali naquele aparelhão. Então, imagino que devia ser bem complicado, né? A gente transmitir conhecimento aí no segmento tão técnico, né? Graças à tecnologia aí, a gente tem hoje muita coisa digitalizada, treinamentos muito bons, né? A gente tem uma biblioteca de informação muito completa no próprio site da Infoleve. Se a gente entrar ali, a gente tem muitos vídeos que esclarecem muitas dúvidas, né? E é o que eu comento, né? É muito bom quando o técnico que tem habilidades de conversar com o cliente, que ele sabe fazer um bom convencimento, que ele tenha vontade de ir para a área comercial. É bem interessante. Eu convivi com muitos profissionais da área comercial que davam muito resultado para a empresa porque vieram da área técnica, né? Mas também acompanhei pessoas que são da área comercial já de nascença, que a gente fala, né? E que tiveram conhecimentos técnicos muito legais e que se deram super bem no segmento. Então, eu sempre falo, né, um segmento que tem grande potencial, ninguém fica sem elevador nas grandes cidades, né, nas médias e pequenas, hoje também tem muito elevador, e quem tem elevador precisa de manutenção. E quem tem uma empresa de manutenção
precisa de alguém que represente bem a sua empresa. E deixar toda essa carga só na mão da equipe técnica, às vezes fica bem pesado, né? Então, fazer a manutenção, fazer o serviço todo corretivo, explicar para o cliente a necessidade, fazer o resgate do passageiro preso e ainda se comprometer com as vendas aí no final do mês, acaba ficando pesado. Então, por isso essa iniciativa aí de ajudar as conservadoras também na área comercial. Bom, pessoal, quando a gente começa, a gente já está com 54 pessoas, a gente pede para o pessoal ir falando de onde vem, se tem alguma história aí para contar. Eu não sei tem se gente com a mão levantada aí. O Sérgio Ricardo Marques e o José Veloso. Não sei se eles querem já contar, o João Pedro, não sei se quer contar alguma história. Eu não estou conseguindo ver as mãos levantadas. Vamos começar aqui, então, o Sérgio Ricardo Marques. Vamos ver aqui, permitir para que ele fale. Acho que a gente segurar um pouquinho até o pessoal entrar, o Sérgio pode ir contando para a gente. Está constando que ele está sem microfone ou não está liberado? Ele precisaria habilitar o microfone, Sérgio, se você quiser falar. Ou se você quiser contar para a gente no chat, fica à vontade, que a gente lê aqui o seu caos. E, Alex, você comanda aí o tempo. A hora que você falar, bora lá, a gente começa. Estamos com 5... Será que o Juliano ou o José? Agora, então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar... Juliano, deixa eu fazer a permissão aqui para o Juliano poder falar. Juliano, boa noite. Precisa ativar o som. Boa noite. Boa noite, Juliano. Seja bem-vindo. Obrigado. Agora tá ok. Não conseguia mandar mensagem nem nada. Agora tá liberado. Eu tive um treinamento esses dias. O Alex veio aqui em Passo Fundo, na empresa, na ACM, dar um treinamento para nós. Espero que tenham gostado, hein? Muito bom treinamento. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. E você tem alguma história para contar, Juliano, de resgate que você passou? Não, eu tô começando agora, né, na empresa. Certo. Esse treinamento aí, tô aproveitando para pegar o máximo de conhecimento para a gente ser fera, né, no que está fazendo. Bacana. Muito bom. Perfeito. Bem-vindo, então. Obrigado. Seja bem-vindo, Juliano. Obrigado. Manda um abraço para todo mundo aí. Pode deixar. Alguém vai contar alguma história ou vamos deixar para a Kátia? Estamos agora com 58 pessoas, agora são 7 horas e 40 minutos. Acho que a gente pode, então, fazer o seguinte, deixa no finalzinho, a gente abre o microfone aí para quem quiser falar. Pessoal, enquanto isso, tem o chat, né? Tem um bate-papo aí, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma coisa, fala no bate-papo que a gente está monitorando aqui, tá ok? Estamos agora com 59. Vamos passar um videozinho, por enquanto? Vamos. É um vídeo bem rápido, né, Alex? Isso, um vídeo bem rápido. É bem sobre o tema, né? E bem sobre o tema, exatamente. Bem Talvez alguns conheçam, mas vamos lá. Espera um minutinho que eu compartilhei sem o som, né? Espera um pouquinho.
Bom, é importante lembrar que uma dos maiores situações que faz com que o passageiro fique preso dentro do elevador é justamente a falta de energia elétrica, né? Então, isso é o que mais ocorre, vamos dizer assim. Então, o InfoSafe, aí, o resgate automático, ele serve justamente para essa situação e ajuda muito, né? Com o monitoramento de bateria, com aviso sonoro. Então, se quiser conhecer mais, lá no nosso site, nosso site www.infolev.com.br, ou dá uma ligadinha para a Infolev que a gente também conversa. E esse vídeo tem disponível no canal do YouTube da Infolev, né, Alex? Disponível no canal do YouTube da Infolev. Muitas instruções técnicas, vocês precisam... Isso, exatamente. A gente vai falar até um pouquinho depois também do canal Infolev. Uhum. Vou mandar o link para vocês do canal, de todas as comunicações aí. Obrigado. Kátia, é com você, Kátia. Então, vamos lá. O Alex, será que o pessoal está liberado para escrever no chat? Estou achando tão... Será que teve alguma travinha aí? Porque... Olha, aqui... Ou os técnicos são muito caladinhos, é a pessoa da área comercial que... Se alguém puder falar boa noite, assim, e falar não, escrever boa noite, só para a gente saber se tá rolando, para entender por que está todo mundo tão calado, senão eu vou ficar me sentindo sozinha. Eu acho que tinha uma travinha assim, hein? Beleza, pessoal, me desculpe. Houve uma atualização do Zoom e eu não me atentei, perdão. Ai, que bom. Obrigada, Alex, valeu. Agora sim. Estava me sentindo tão sozinha aqui. Então, vamos lá, vamos começar a nossa apresentação aí. Vou compartilhar minha tela. Também preciso que você libere para mim, Alex. Espera um minutinho. Aí o pessoal comparecendo. É isso aí, gente. Agora sim, só alegria. Agora só alegria. Deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Todos vendo a minha tela. Deixa eu diminuir aqui, que eu vi que nas gravações fica aparecendo às vezes as pessoas aqui. Bom, a gente vai falar hoje, então, a parte do resgate de passageiro preso, mas a gente não vai entrar tecnicamente nos procedimentos de resgate, até porque eu não sou a pessoa mais indicada para falar dos procedimentos técnicos aí, né, de resgate, tá? Então, a gente vai falar da parte emocional, da inteligência emocional, desse momento de fazer o resgate, tá? Por que eu estou aqui para falar com vocês sobre esse assunto, né? Porque a gente tem um propósito aí de democratizar cada vez mais o nosso conhecimento, né? Para tornar a nossa relação aí com o cliente, com o mercado, mais saudável, mais transparente, mais rentável para as empresas conservadoras. Então, quanto mais a gente puder compartilhar o que a gente sabe e o que vocês também sabem, melhor. E é por isso que a gente tem feito essa parceria aí, né? Eu acho que alguns já devem me conhecer dos outros encontros, né? Eu sou Kátia Marim Treviso, sou jornalista de formação e utilizo muito desses meus conhecimentos aí do jornalismo para poder fazer esse trabalho, né? Então, tem assuntos que eu domino um pouco mais, tem assuntos que eu não domino tanto, mas eu vou buscar a fonte, vou levantar a informação. E trabalhei aí mais de 20 anos na Elevadores Atlas Schindler, né? Aprendi muita coisa do que eu sei lá dentro, inclusive foi lá que eu parti para o marketing estratégico e para gestão de vendas, e faz 3 anos que eu estou como consultora independente, e mais precisamente do ano passado, depois que eu comecei com essa parceria com a Infolev, é que eu comecei a conhecer ainda mais o mercado das conservadoras, né? Então, aos poucos, assim, eu estou mudando um pouco um viés muito contaminado lá, né, de multinacional, e conhecendo mais esse mercado das conservadoras. E está sendo excelente, está sendo muito, muito interessante. Tanto é que aí trouxe uma ideia, né, de criar o Conversa de Elevador, que é o canal no YouTube, que a Infolev é apoiador oficial, né? O Fábio e o Alex aí me incentivaram, né, a manter o canal com episódios semanais,
para que a gente possa cada vez mais falar desses temas, né? Então, essa semana, por exemplo, eu trouxe 5 funções comerciais dentro das conservadoras, né? Que são funções que podem ser realizadas por uma única pessoa, mas que tem empresas aí já escolhendo profissionais dedicados para essas funções e que traz muito benefício para a conservadora, né? A gente traz mais cliente para a carteira, deixa a carteira mais rentável, e é isso que a gente quer, tá? Então, no tema de hoje, a gente vai falar, sim, de resgate de passageiro preso, mas a gente vai falar com esse aspecto, se a gente pode usar a palavra com aspecto mais comercial, mais humano do negócio, né? O meu objetivo é mostrar para vocês que se a gente tratar antes, durante e depois, a gente pode amenizar muito o sofrimento aí do usuário que ficou preso, né? Do sofrimento do técnico, que muitas vezes está fazendo um resgate, está fazendo um trabalho bom e ele é maltratado, né? E, de repente, deixar, né, de perder um cliente por um episódio que não foi bem tratado, bem resolvido, e uma parceria que vinha acontecendo, de repente, fica frágil aí por conta de um episódio mal resolvido, tá? Então, esse é o meu objetivo. Como que a gente tem feito aí nas apresentações, né? Eu faço a apresentação, em alguns momentos eu paro para olhar o chat, para ver se tem alguma coisa que precisa ser respondida no momento, e o Alex também costuma olhar se tem alguma coisa muito importante, ele me chama para a gente poder tratar na hora, mas de uma forma geral a gente vai deixar um espaço para o final, para a gente poder conversar um pouco. Tá? Então, a gente vai falar de claustrofobia, a gente vai falar antes do passageiro ficar preso, a gente vai falar durante o resgate e a gente vai falar do momento posterior, que na linguagem aí dos bombeiros seria o momento do rescaldo, né? Então, a gente vai passar por esses 3 momentos, tá? Então, vamos lá pelos mitos do resgate, que isso vocês já sabem, acho que vocês já ouviram muito sobre isso, né? Um dos principais medos aí dos nossos usuários é que falta ar na cabina do elevador, né? A sensação de falta de ar já acontece quando tem mais passageiros dentro da cabina, né? E isso é um mito, mas é uma sensação que os usuários têm, né? Outro mito que isso é reforçado em muitas matérias aí que a gente vê, né? Que o elevador cai, né? Então, alguns acontecimentos, né, que tem aí no mercado, e aí ele se propaga como o elevador caiu. E nem sempre ele caiu da forma, né, que o usuário pensa, que é a ruptura de todos os cabos de aço e ele caiu em queda livre. Para a pessoa que tem medo de elevador, é isso que ela tem medo, né? Ela tem muito medo da ruptura da quebra de todos os cabos de aço e o elevador cair em queda livre, né? Um outro pânico, que esse é mais real ainda do que os 2 anteriores, é que a pessoa vai ficar presa ali e ninguém vai conseguir ouvi-la. Ela vai ser esquecida dentro do elevador, né? A quarta é que na falta de energia, quando o elevador para por falta de energia, a culpa, a responsabilidade por essa parada é da conservadora, né? E muitas vezes o síndico ele vai se poupar de uma responsabilidade de não ter ido atrás, né, de algum dispositivo, de um gerador, alguma coisa nesse sentido, colocando realmente essa responsabilidade na conservadora, tá? E isso a gente estava até falando enquanto nós estávamos esperando vocês entrarem, que é para quem está preso no elevador, principalmente se ele está com vontade de ir ao banheiro, está com fome, está com muita dor de cabeça, já tem alguma questão ali orgânica prejudicando, ele vai ter a sensação de que 10 minutos foram 30 minutos, 20 minutos se transformou em 1 hora e assim por diante, tá? Então, a gente tem que levar em consideração esses medos, né, dos usuários, para que a gente também não entre naquele lugar de falar que tudo isso é uma besteira, né? Que isso é muitas vezes uma crença sem fundamento, né? No fundo, essas 5 crenças aqui do usuário, ela tem fundamento, sim. Ela pode não ser real, mas ela tem fundamento e a gente vai entender como isso se passa aí no cérebro dos nossos usuários, tá?
Para a gente poder tratar bem o resgate, né, e o passageiro que ficou preso dentro da cabina, a gente vai ter que entender um pouco como funciona os medos, as fobias e os pânicos, tá? Existem várias que a gente poderia trazer aqui para vocês, mas eu vou focar aqui na claustrofobia, para a gente passar por isso mais rápido, mas para a gente entender esse funcionamento aí mental, tá? Então, tem a claustrofobia e tem a agorafobia. Qual que é a diferença dessas duas? A claustro é lugares fechados e a agorafobia são lugares abertos, muito abertos, tá? Mas eles são medos, né, que a pessoa tem quando ela se vê nessa situação, tá? O pânico do claustrofóbico é de ficar preso em lugares de difícil acesso. A gente pensa que a claustrofobia é o medo da morte, né, de morrer. No fundo, a pessoa ela tem mais medo de que o socorro não chegue ou que ela fique muito tempo naquela situação de falta de ar, de coração acelerado, de pânico mesmo, né, porque ela tem muito medo do resgate demorar muito tempo, tá? Os sintomas da claustrofobia, eles são a sudorese, ataque cardíaco, a tontura e até mesmo o desmaio. Esses primeiros sintomas, como sudorese, taquicardia e tontura, eles podem ser confundidos pela pessoa que está ali naquela situação como um ataque cardíaco, que realmente ela está tendo uma morte súbita. Tá? E aí, a reação do nosso organismo, quando essas sensações estão muito fortes, é fazer um desligamento aí do nosso sistema nervoso, por isso o desmaio, tá? Então, assim, a diferença entre o claustrofóbico e a fobia é que quem tem a fobia, ela tem medo imediato da morte. E o claustrofóbico, ele tem medo de não conseguir ser achado e de não conseguir ser socorrido de uma forma rápida e eficaz do lugar em que ele está. Por que eu estou marcando tanto isso, tá? Porque racionalmente, né, a gente tem condições de tranquilizar os usuários de elevadores sobre essa questão, né? Então, antes da pessoa entrar na fobia, né, antes da pessoa entrar nesse pânico de estar preso, ela não está ainda no elevador, ela é um usuário, mas ela nunca ficou presa, a gente tem a oportunidade de explicar para essa pessoa de forma racional de que o elevador é seguro, principalmente quando ele está na nossa carteira e a gente conhece aquele equipamento, a gente sabe as condições daquele equipamento, tá? Então, a gente vai começar a olhar um pouquinho aqui o funcionamento da nossa mente para a gente perceber o que acontece quando alguém fica preso no elevador, tá? Então, se a gente fosse separar, né, o nosso cérebro aí em três grandes grupos, a gente poderia apontar o complexo reptiliano, tá? Que é um complexo muito de sobrevivência, tá? Ele está ali lá dos nossos primórdios. A gente tem um sistema límbico, tá? Que é onde são armazenadas as nossas emoções, que é essa partezinha aqui, tá? Então, algumas escolas aí que estudam a mente humana diz que o reptiliano é o mais antigo e o mais rápido, aquele que processa mais rapidamente tudo que acontece à nossa volta. O sistema límbico seria o segundo, mais antigo e mais rápido. E, por final, seria o neocórtex, que é a função intelectual e que são as informações mais racionais. Eu já vou chegar lá, o que isso tudo tem a ver com resgate passageiro preso, tá? Então, assim, quando a gente está numa situação de estresse, de pânico e de medo, tá? A nossa parte límbica do cérebro, que é aquela que processa as emoções, ela é muito rápida. Ela detecta perigo muito mais rápido do que o nosso cérebro cognitivo, que é esse que a gente entende racionalmente se o negócio é bom ou é mal, eu tenho que ficar em pânico ou não, tá? Então, isso é muito importante, porque quando um passageiro fica preso no elevador, tá? O cérebro dele que vai trabalhar primeiro
é o das emoções. E ele vai trabalhar de 400 a 100 milhões de impulsos neurais por segundo. Enquanto que o racional, ele só está funcionando a 40 impulsos neurais por segundo. Gente, o que significa isso? Tá? Você chega para fazer um resgate e o passageiro está extremamente nervoso, ele está com medo, ele está em pânico, é o sistema límbico dele que está funcionando. Não adianta a gente ficar falando, calma, calma, já estamos indo aí resgatar. Ele não vai processar essa informação, né? A gente vai ter que acionar, vai ter que entrar em contato com essas emoções desse passageiro para a gente conseguir fazer com que eles nos ouçam, principalmente se for uma pessoa que tem claustrofobia, tá? Agora, mesmo pessoas que não são claustrofóbicas, mas que elas ficaram algum tempo a mais dentro do elevador, com situação de vontade de ir ao banheiro, ou que chegaram, né, a se urinar, por exemplo, então, além do medo, ainda tem uma situação de exposição, tá? Essa pessoa ela vai estar muito fora de si, né? E será que a gente está preparado para lidar com isso? Esse é o ponto, né? Então, na parte, quando a gente fala de passageiro preso, é muito importante que a gente saiba que antes do episódio do elevador paralisar e reter um passageiro, a gente precisa trabalhar a parte cognitiva, né? Que é a parte racional. Por quê? A gente só acessa a parte racional quando a parte límbica, que é das emoções, está mais calma, né? Então, antes de alguma coisa acontecer, é muito importante que o usuário entenda, né, a segurança que ele tem ao usar o elevador, tá? Durante o resgate, não adianta a gente explicar para o passageiro que o elevador é o lugar mais seguro, que não vai faltar. Ele é um outro tipo de comunicação que a gente tem que fazer com esse passageiro, porque ele está em surto, se a gente pode usar essa palavra, tá? E após esse evento, a gente vai precisar, sim, ressignificar o acontecimento, tá? Falar do assunto, entender se a gente pode reverter essa situação, né, para algo mais positivo. Então, vamos lá, de forma prática, a gente visualizar aí o que a gente pode fazer. Alex, se tiver alguém aí com alguma dúvida muito fundamental, não entendeu parte límbica, essas coisas, você me avisa, tá? Que daí a gente Ok. volta para o desenho. Por enquanto está tudo ok. Beleza. Bom, gente, então, assim, antes de acontecer uma eventual retenção de um usuário, né, a gente precisa, o máximo, explicar, divulgar e reforçar que o elevador é um equipamento seguro, né? Eu trouxe alguns exemplos do que pode ser feito e que eu participei de algumas ações dessas. É quase uma sensação, gente, de secar gelo, tá? Porque essas ações, elas precisam ser feitas com frequência, né? Porque um condomínio é um organismo vivo, né? Então, moradores frequentemente saem e entram, né? Pessoas que vêm no apartamento, que alugam um apartamento. E nos comerciais a gente ainda tem usuários, pessoas que vão lá visitar e tudo mais. Então, são ações com muita frequência. Não adianta a gente fazer uma vez na vida e depois não fazer mais, tá? Então, uma das coisas bem legais que eu sugiro é sempre que um cliente entrar na carteira de vocês, né, vocês criarem um kitzinho de boas-vindas, né? Isso já ajuda na fidelização do cliente, né? Então, a gente pode colocar ali a pastinha da nossa empresa, bem bonitinha, quando a gente falou de marketing, a gente falou disso, né? O folder, né, junto com o contrato assinado, a plaquinha, né, que a gente vai precisar colar no elevador, então a gente chega e faz um trabalho de entregar a pasta e já colar a plaquinha lá, fazer uma fotinho, botar na nossa rede social, né? Entregar a plaquinha de sinalização do condomínio, né, para o síndico, né? E, de repente, produzir aí banners com dicas de uso correto, né? Essa forma da gente trabalhar, de orientar o usuário, normalmente cria um elo de confiança entre o usuário e a empresa que presta manutenção, tá? E a gente pode também trabalhar com os vídeos curtos que a gente passa por WhatsApp. Por quê? Porque o kitzinho boas-vindas, ele vai ficar na mão da administradora ou do síndico,
né? Mas os vídeos, a gente pode incentivar o síndico a repassar para as pessoas, né? E um videozinho em que fala do uso correto do elevador, ou então dá dicas do que fazer se ele ficar parado, se ele ficar preso, retido na cabina, vai incentivar o síndico, né, a passar o vídeo da empresa de vocês para os usuários, para os condôminos. E para vocês é muito legal, né, que os usuários saibam que vocês são a empresa ali conservadora naquele momento. O morador de hoje pode ser o síndico de amanhã, né? E se vocês fazem um bom serviço, isso é uma coisa bem legal, tá? Então, um videozinho que a gente dá dicas de uso correto, dá umas 2 dicas do que fazer se ficar preso e garantir para o passageiro que só acontece em casos muito difíceis e que vocês estão preparados para atender, vai ajudar o síndico a querer fazer a divulgação da empresa de vocês, tá? Outro momento que a gente pode fazer todos os anos, né? A gente aproveitar, por exemplo, a CIPA, né? Tem empresas aí que fazem, né, a semana da CIPA, tá? E dentro dessas programações, né, envolver alguns condomínios, né? Kátia, mas eu não consigo fazer para todo mundo. Faça todos os anos, né? Escolhe uns 5 condomínios e vai fazendo aos poucos para poder ter o envolvimento desses condomínios, né? Então, o que pode fazer, né? Os técnicos que estão fazendo a preventiva naquela semana da CIPA, de repente eles podem entregar um folheto, alguma coisa lá para o condomínio, né, e falando, olha, a gente está na semana da CIPA, a gente, né, tem trabalhado a questão da segurança e estou aqui entregando. E aproveitar e falar sobre essa questão do passageiro retido, né? A gente pode fazer uma apresentação de um técnico uniformizado em condomínios maiores, né? Então, eu já fiz tanto na CIPA, tá? Como no Dia das Crianças, tá? Condomínios muito significativos, né? Aqueles que, assim, tem, nossa, várias torres e tudo mais, a gente contratava uma equipe animadora, né, para incentivar as crianças a estarem lá, e aí a gente levava uma pessoa uniformizada, né, uma pessoa que fala bem com o público, e dava, assim, 5 minutinhos, 10 minutinhos de palestra, não pode ser nada muito longo, não, né? Mas isso faz com que as pessoas criem confiança na empresa, tá? Convite de visita de clientes muito importantes para visitar a empresa. Se a sua empresa tem, né? A gente falou do ponto de venda lá no canal, né? Que é importante a gente ter um lugar, né? Então, se o cliente se dispõe, ele quer conhecer, por que não? Se o cliente não quer visitar a empresa, né? Porque não tem como ir até lá, você pode gravar a estrutura da sua empresa e mandar num videozinho curto, tá? Os vídeos reforçam muito essa questão da preocupação da empresa em relação à segurança e ao serviço prestado, tá? E aí, é fundamental que a gente tenha materiais, né, que explicam o porquê o elevador para, né? Que, na verdade, o elevador que para, né, e retém passageiro preso, que não seja por falta de energia, ele está acionando o sistema dele de segurança para evitar alguma coisa mais séria, né? E, em alguns casos, é uma boa abordagem, é um bom começo para oferecer uma modernização para o cliente. Se aí casar, se aí for o assunto, né, já é o momento de oferecer, você pode utilizar isso como um bom argumento para começar a falar sobre uma modernização, tá? Materiais de apoio aí, desculpa. Ô, Kátia, tem uma pergunta aqui. Pode falar. Tem uma pergunta aqui do Marco Aurélio. Ele diz que, independente da modalidade de contrato, né, se é master ou standard, se os bombeiros chegarem primeiro no atendimento para resgate do passageiro e danificarem o equipamento, como é considerado esse prejuízo da empresa conservadora, prestadora de serviço, ou do condomínio? Tá, excelente pergunta, excelente pergunta. Bom, teoricamente, tá, seria do condomínio, teoricamente, tá? Porque a prioridade do resgate é da empresa de manutenção,
tá? Então, o primeiro contato deve ser feito com a empresa de manutenção. Agora, se o cliente provar e comprovar que tentou entrar em contato com a empresa, não foi atendido, ou se foi atendido, teve uma demora muito grande para chegar, tá? Ele pode entrar com uma ação e provar que ele não teve alternativa, tá? E mais, né? Se o passageiro dá sinais, tá, de que ele está tendo um colapso nervoso e que ele pode ter um infarto e morrer a qualquer momento, e a empresa conservadora não chega, o bombeiro atuou de forma correta. Afinal de contas, a prioridade é a vida humana, né? E não os prejuízos materiais, tá? Então, essa questão do corpo de bombeiro é muito séria, tá? Tanto que, assim, claro que uma outra realidade, mas uma das ações que a empresa em que eu trabalhava fazia muito bem feita era uma aproximação com o corpo de bombeiros das principais cidades em que atuava. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, era comum, assim, mensalmente você ter equipes do bombeiro sendo treinados lá na empresa para aprender a fazer um resgate sem danificar a estrutura do elevador. Tá? Então, é quase que uma parceria ali, né? Um treinamento não cobrado, em que os bombeiros aprendem até manobras mais importantes, né? Para que eles não danifiquem os elevadores, tá? Mas tem que ponderar essa realidade. Agora, se o condomínio chamou o corpo de bombeiros primeiro, não abriu um chamado, você tem todas as notificações de que você não foi chamado, aí merece um entendimento do porquê que foi feito isso, tá? Tudo bem? Expliquei? Perfeito. Bom, materiais de apoio aí para o síndico, tá? Então, são quais as condições que podem paralisar o elevador, tá? O que fazer se o passageiro ficar preso? E é aqui que a gente tem que deixar muito claro para o cliente, quando a gente fala cliente é síndico, zelador, porteiro, quem fica lá no prédio, que no caso o passageiro ficar preso no elevador, o que ele tem que fazer, tá? Porque, gente, o medo de ficar preso não é só do usuário, né? O porteiro, quando eu falo aqui em São Paulo, o porteiro fica na portaria e o zelador normalmente é o que fica ali prestando serviços para o síndico, não é a pessoa da limpeza, tá? No Nordeste é diferente um pouco isso, né? Em algumas cidades, tá? Mas, assim, essa pessoa que está ali, né, que é um funcionário do condomínio, tem muito medo de não agir, alguma coisa séria acontecer e depois ele ser penalizado, ser mandado embora, ser demitido, tá? A gente tem que levar em conta esse medo também. Por isso que tem tanto zelador e porteiro que quer saber fazer resgate de passageiro preso. Eles querem, porque eles entendem que se demorar muito para a conservadora chegar, eles vão ser culpados, eles vão ser penalizados, tá? A estrutura que a empresa disponibiliza para resgate de passageiro preso, né? E quanto mais a gente divulgar isso nas nossas redes sociais, no nosso site, melhor ainda. A parte racional é essa parte de informação, é responsabilidade do nosso segmento, né, tornar essa percepção de que o elevador é inseguro, tornar essa percepção como, não, o equipamento bem conservado, ele é seguro, né? Por isso que eu já falei isso em outros eventos, acho que foi, na verdade, um encontro que a gente fez com a CCESP, né? Toda vez que acontece um acidente e que a gente propaga isso com muita força, né, contra o concorrente, a gente está depondo contra o nosso segmento, porque a gente cria mais pânico, a gente cria mais medo, a gente cria mais pessoas com fobias, né? Então, não que a gente tenha que esconder quando o fato é público, mas a gente precisa saber como tratar isso, tá? É importante também que a gente cuide dos itens de segurança, os acessórios, né? Então, cada lugar tem um nome, né? Aquela barreira que fica embaixo da cabina do elevador, né? Precisa existir, o síndico precisa entender a importância de estar o tapa-corpo ali para a hora do resgate, mesmo quando é feito pela empresa conservadora, dependendo da forma, pode causar um acidente mais sério, né? No passado, como eu falo que eu sou do século passado, né? Era muito mais comum, né? Elevadores que não tinham o tapa-corpo, depois acho que de 85, né? Os equipamentos fabricados já eram obrigados a ter,
né? O resgate automático, a gente passou, inclusive, o videozinho, né? Mas é importante para vocês que falam do resgate automático para os clientes, né? Vocês expliquem claramente como o resgate automático funciona, tá? Porque eu já vi casos de não funcionar por falta de bateria, né? E aí fica esse questionamento, mas não é a empresa conservadora que tinha que dar uma olhada do nível da bateria, né? Mas estava faltando, por que que não foi avisado? Então, é muito importante que esses itens, esses acessórios, sejam sempre verificados, como o intercomunicador, né? A cabina precisa ter uma comunicação fácil com alguém, né? E isso é muito complicado, porque em muitos lugares a gente não tem alguém que atenda o intercomunicador, né, de quem está preso no elevador, e aqui a gente não tem aquela questão que já toca direto na mesa de chamado, né? Isso não existe aqui, e para a pessoa que está presa, é fundamental ela falar com alguém, é fundamental. Então, assim, um dos primeiras orientações que a gente dá durante treinamento para síndico e para zelador, né, recebeu o chamado, tenta encontrar qual é o andar que a pessoa está presa e pede para alguém, né, ir até lá e conversar com essa pessoa no andar. Então, fica o intercomunicador ali falando, calma, a gente já chamou a empresa conservadora, eles já estão a caminho, e alguém do lado de fora da cabina conversando com essa pessoa. Respira, tá tudo certo, o elevador não vai cair, eu tô aqui com você. Porque o medo dessa pessoa tá sozinha num poço de elevador, né? Nem sabe que é caixa de corrida, eles falam fosso de elevador, né? Escuro, enorme, sujo, e aí a pessoa já começa a pensar em um monte de coisa que deve ter barata, que deve ter cobra, que deve ter rato, que está faltando ar, e a imaginação da pessoa vai longe, tá? Então, essas informações, elas são fundamentais para o antes, tá? Eu trouxe um videozinho aqui, que não foi feito por nenhuma empresa conservadora e nem pelas multinacionais. Ele é muito rapidinho, ele tem 3 minutos. Qual que é o objetivo desse vídeo, tá? É dar para vocês um insight, né, de que é importante a gente divulgar informações como essas, tá? Eu vou parar só para poder liberar o áudio. Tem mais algumas perguntinhas aqui também depois, tá? Tá bom. Eu vou passar o vídeo, daí antes de voltar para a apresentação, a gente já responde, tá? Perfeito. Deixa eu só ver se a gente vai para o vídeo direitinho aqui. Tem alguns errinhos nesse vídeo, se vocês forem ver, depois a gente pode até falar. Opa! A gente pode até falar sobre eles, tá? Se tem uma coisa que assusta muita gente, é andar de elevador. Você tem fobia? Toda vez que andar de elevador é um sofrimento, acompanhe esse vídeo até o final, que as dicas de hoje são para você. Elevadores causam muito pânico e o principal motivo é o fato de ser um lugar fechado e as pessoas têm a sensação que vão morrer durante... Que isso? Calma, calma. Fica calmo. Não precisa apavorar. Calma. Nesse momento em que o elevador para, você tem um botão de emergência, onde você vai acionar as equipes do suporte técnico do elevador. A gente consegue acionar a emergência. Calma. O elevador tem ar, a gente consegue respirar durante esse momento. Não entre em pânico. Acalmou? Vai acalmando, por favor. Vamos aguardar o socorro. Calma. Mas, moça, e se ele cair? Calma, o elevador não cai. Calma, como eu já te disse, nessas horas
a gente tem que manter a calma que o elevador possui sistemas de segurança desenvolvidos tecnicamente para manter a estabilidade do elevador. São cabos que sustentam ele por baixo, são cabos formando contrapeso, ele não cai. Isso é coisa de filme, a gente pode ficar calma, a gente já acionou o botão de emergência, é só aguardar que o socorro chegue até nós. Respira fundo, tem ar aqui para a gente conseguir se manter. Muito importante, respira com calma para a gente conseguir manter a oxigenação do ambiente até que o socorro chegue até nós. Não, mas eu quero sair. Calma, calma. Mais uma vez eu vou te lembrar, afasta da porta. A porta é a nossa segurança. Esse momento a gente não sabe se o elevador está no andar. Então vamos acalmar, a gente já chamou a emergência enquanto eles estão a caminho. Nunca tenta sair nem forçando esta porta, nem por cima, porque isso pode representar um grande risco. Vários acidentes acontecem nesse momento. Respira fundo, mantenha calma, a gente já acionou a emergência, daqui a pouquinho tudo se resolve. Se tem uma coisa que assusta muita gente, é andar de elevador. É muito importante lembrar que o elevador é o meio de transporte mais usado no mundo e é considerado o mais seguro. Se você que está aí me acompanhando gostou desse vídeo, deixa seu like e compartilha. Estou parando aqui que eu paro de compartilhar e o vídeo continua tocando. Bom, pessoal, dá para perceber que o vídeo tem algumas informaçõezinhas que poderiam ser melhoradas, mas eu fui buscar um videozinho que consegue ver muito mais a reação do passageiro que fica preso, né, do que as informações técnicas, tá? E ela dá algumas informações muito importantes, né? A reação do passageiro, o quanto é importante dizer que não vai faltar ar, falar para ele que não vai cair, para ele se manter longe da porta, aguardar o resgate seguro. Então, esse tipo de informação em vídeo é bem mais funcional do que a gente só mandar um folheto, né, alguma coisa, e deixar para a pessoa ler, tá bom? Deixa eu ver, tem alguma mais urgente, Alex, ou dá para a gente responder no final? Eu creio que dê para a gente responder no final, sim. Então tá, pessoal, eu vou continuar aqui, aí a gente responde no final por conta do tempo, para a gente não se prolongar tanto, tá bom? Prometo que a gente vai conversar, tá? Bom, o resgate pode ser feito pelo condomínio? Essa é a pergunta, né, que muitas pessoas... deixa eu só tirar aqui, porque senão eu não consigo ver as reações aqui, o chat e tal. Tem essa pergunta que muitas pessoas fazem, né? E trabalhando aí com as conservadoras, eu vejo quanto isso é uma pressão que vocês sentem no dia a dia. Eu acho que é uma pressão até mais forte do que eu sentia lá na empresa em que eu trabalhei, tá? Bom, o que diz a BNT, né? Que, no fundo, quem pode fazer o resgate de passageiro preso é só os técnicos habilitados, que são os técnicos das empresas conservadoras, né? E o corpo de bombeiro, tá? Então, o zelador, o porteiro, ou qualquer outro funcionário do condomínio que fizer o resgate, ele está errado, tá? Então, isso é o que a ABNT diz, né? O que falam as leis municipais aí, das cidades em que a fiscalização, né, e as leis, elas são municipais, tá? Aqui em São Paulo, por exemplo, ela confirma, né, o GEM no Rio de Janeiro ainda é mais rígido ainda, eu procurei alguns materiais, encontrei muita coisa do GEM, tá? Santos também tem legislação. Então, grandes capitais, né, já têm legislações em que confirmam o que a BNT diz, tá? No entanto, existem casos raros em que isso é aberto exceção, tá? Então, a gente tem algumas cidades que não têm o corpo de bombeiro militar, que é só o corpo de bombeiro civil. Inclusive, tem uma grande cidade no Rio Grande do Sul que eu me lembro que essa era uma questão bem importante. Eu não lembro qual é
a cidade, mas que não tem o corpo de bombeiro militar, tá? Grandes condomínios que têm brigadas de incêndio ou bombeiro civil muito atuante, tá? Por exemplo, lembro de um grande shopping, né? De uma rede de shopping centers que tem em várias cidades no Brasil, em que eles queriam que os bombeiros civis deles fossem treinados, tá? E equipamentos que ficam muito distante do técnico da base, tá? Então, se você tem um técnico que atende um equipamento a 120 quilômetros, 150 quilômetros da base, né? Como que faz, tá? Nesses casos, né, a conservadora, ela precisa garantir, né, o treinamento, né, dessas pessoas, tá? E, ainda assim, o síndico deve assinar um termo de responsabilidade, tá? Porque se acontecer um acidente durante o resgate, a empresa conservadora vai responder e o síndico vai responder civil e criminalmente. Se tiver uma morte ainda, aí o síndico vai ter que responder por isso, tá? Então, é muito importante que a gente tenha essas regras bem claras dentro da nossa empresa e que todo mundo saiba, tá? Eu tenho um caso aí que eu acompanhei, que a equipe de vendas não sabia qual era o procedimento correto, tá? A equipe de vendas entende que sim, o síndico e o zelador pode resgatar, tá? E a regra da empresa não, porque a gente atende a legislação municipal, a empresa está instalada em São Paulo, Belo Horizonte também tem uma legislação bem rígida, e não liberamos a chave para resgate, o zelador e porteiro não podem fazer, e se fizer, tem notificação na sequência, tá? E ainda assim, quando essas pessoas elas são treinadas, né, o resgate só pode ser feito quando o equipamento parou nivelado, principalmente equipamentos muito antigos, que o processo de nivelamento é muito complexo, né? Você precisa ter mais de uma pessoa. Então, assim, você permitir, né, você autorizar o teu cliente a fazer resgate sem orientação é realmente bastante complicado, né? Bom, isso a gente sabe, né? A posse da chave aí é uma outra questão, né? O condomínio quer ter a chave liberado e à sua disposição. Cada município vai falar uma coisa. Tem município que fala que é direito, né, do condomínio ter a chave, mas é obrigação do condomínio guardar em lugar seguro, né? E tem outros municípios que dizem que não, que a chave só pode ficar com a conservadora. Então, isso precisa dar uma olhada no município de vocês, tá? Bom, outra pergunta que costumam me fazer: se o técnico estiver passando na rua, o meu técnico uniformizado com o meu uniforme, e tiver um passageiro preso, né, ele é obrigado a fazer esse resgate? Tecnicamente, teoricamente, sim, tá? Por ser um serviço emergencial e por ter um risco da pessoa que está presa no elevador está em pânico, está em sofrimento, ele não poderia recusar socorro, tá? O que acontece nesse momento? O técnico, ele pode tomar a decisão naquele momento de dizer que ele não está habilitado para fazer o resgate naquela tecnologia, tá? Então, se ele se sentir incapacitado para fazer o resgate, ele pode falar: a partir daqui eu não vou mais, porque eu não tenho conhecimento dessa tecnologia. E dessa forma ele não pode ser acusado de ter recusado um socorro. Mas a nossa atividade é considerada como uma atividade primordial, que a gente precisa atender nesses casos. Tudo bem? Durante o resgate, a parte mais interessante aqui, né? Bom, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês o funcionamento do cérebro, né? Então, quando a gente está em situação de muito estresse, o medo e a raiva, que eles estão aqui na nossa amígdala, tá? Que é nossa parte do cérebro bem antiga e que toma reações emocionais, tá? Ela vai sequestrar, essa pequenininha aqui, tá? Ela vai sequestrar todo o nosso cérebro, tá? Vai tirar toda a parte de racionalidade da nossa mente e vai fazer a gente só reagir. E qual que é a reação que a gente tem quando a gente tem o cérebro sequestrado pela amígdala, tá? A gente tem uma reação de fuga,
E é por isso que aquele usuário que a gente viu ali no videozinho, ele tenta abrir a porta com as próprias mãos, tá? Ele não está agindo racionalmente, ele está agindo instintivamente, tá? Ou o ataque, né? Por que que a gente já ouviu casos em que o passageiro preso, né, teve um ataque de fúria, chutou os painéis da cabina, esfregou a pizza sujou toda a cabina com a pizza que ele ia entregar, né, teve reações desse jeito, porque é uma reação da amígdala, ela sequestra o cérebro e a pessoa ataca, e ela não sabe nem o que ela está atacando, tá? E pode atacar também o nosso técnico na hora que está fazendo o resgate, tá? Ou então a paralisia, né? E isso é bastante preocupante. Tem pessoas que, na hora que ficam presas no elevador, ela tem tanto medo que ela não tem reação de chamar a portaria, de usar o telecomunicador, tá? Então, tem alguns porteiros que têm como orientação olhar sempre a câmera do elevador, né? Se tiver muito tempo um passageiro lá dentro, ele mesmo interfona e fala com o passageiro dentro da cabine. Aqui no meu prédio tem essa orientação, tá? Bom, então assim, né? Além do conhecimento técnico, tá? O profissional que vai fazer o resgate do passageiro, ele tem que ter a sua habilidade comportamental treinada também, né? E eu vejo que esse é um problema e um erro do nosso segmento, tá? Até as multinacionais, que tem mais dinheiro aí, que podiam investir um pouco mais, não treinam tanto a equipe técnica nessas habilidades comportamentais. E a gente só vai reagir de uma forma adequada, emocionalmente falando, se a gente treina. Se a gente não treina isso, a gente só vai saber qual é a nossa reação quando a gente estiver frente a frente com aquela situação, tá? E o técnico, ele tem que saber lidar desde a hora que ele chega, às vezes com o xingamento ali do porteiro do zelador, que ficou ligando, e ele não chegava, né? A própria emoção de estar preso num trânsito, de não conseguir chegar o mais rápido possível, ele vai ter que lidar com uma situação que nem sempre está bonita, né? Pode ter tido uma tentativa de resgate ali, por pessoas que não conhecem, e ter alguma coisa mais séria acontecendo, e aí? Como ele lida com tudo isso, tá? Para isso, a gente tem que treinar. A gente não treina o técnico para fazer uma boa manutenção, né? A gente não faz esse trabalho, a gente precisava também fazer isso com os nossos técnicos, tá? Então, o primeiro de tudo é a gente dar a garantia para o técnico que ele sabe fazer um resgate, né? Quando o técnico tem um conforto em saber o que ele está fazendo, já facilita as coisas. E a gente sabe que as conservadoras têm aí equipamentos de tudo quanto é idade, de todas as tecnologias, equipamentos mais novos, mais velhos, mais difíceis de resgatar, equipamentos com paredão, né? Tecnicamente, ele sabe como fazer o resgate? Se ele souber, legal, já tem um ponto aí, tá? E as habilidades emocionais? Ele sabe como reagir quando tem alguém xingando, gritando com ele? E aí, para isso, a gente tem que simular casos em sala de aula, tá? Tinham muitos que trabalharam nas multi, conhecem esse conceito, né, que é o 10MD, que era o antigo 10 minutos todos os dias, né, isso depois a gente manteve o nome 10 minutos, 10MD, mas a gente fazia encontros quinzenais, mensais, depois até trimestrais, tá? Mas é importante que, pelo menos, no momento, isso seja tratado com os técnicos, né? E a gente simular situações de resgate de várias formas, né? Então, a cabina cheia, a cabina com criança, né? O passageiro desesperado gritando com ele, o passageiro que paralisa e não consegue sair da cabina mesmo depois que a porta está aberta, o passageiro ofensivo, o síndico fora de si. Quando ele pratica isso num ambiente em que os colegas estão dando risada, estão deixando o clima mais interessante e tal, na hora que ele for enfrentar isso na vida real, vai ser mais fácil. Se ele nunca enfrentou isso, nem numa forma simulada, e ele já vai para a vida real, a gente está muito na mão do comportamento emocional que esse colaborador tem e que ele que desenvolveu
na vida dele, né? Então, se ele for mais explosivo, ele pode se tornar mais explosivo numa... Lembra que ele também pode ter o sequestro da amígdala, tá? Bom, o que a gente precisa evitar quando a gente está fazendo o resgate de um passageiro preso? E é isso que a gente vai simular, né? O tom utilizado, né? A gente não pode, nesse momento, usar tons muito agressivos, né? Voz muito alta, já cheguei, calma, calma, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? A gente precisa tomar muito cuidado com as palavras, né? Então, a gente, nesse momento, tem que evitar colocar a culpa no condomínio, né? Mas não tem, aqui não tem gerador, né? Se tivesse o resgate automático, nessa hora, não pode falar isso. Ah, foi o condomínio que demorou para chamar a gente, né? A gente recebeu esse chamado só faz 5 minutos, né? Deixa para falar e explicar a situação real depois. Nesse momento, tudo que a gente fala pode ser motivo para aumentar a tensão, tá? Não culpabilizar os passageiros, né? Ah, tá vendo? Entraram 15 na cabina por uma capacidade de 10. Vocês têm culpa por terem ficado presos. A gente vai tratar isso na sequência, né? E o técnico tem que ter uma postura firme, mas com muita empatia. E a gente sabe que a empatia cognitiva, que é a empatia racional, aquela habilidade que a gente faz no nosso ambiente de trabalho, ela tem que ser aprendida. Ela não é natural. Você pode ser muito empático naturalmente com pessoas que você conhece, mas no seu ambiente de trabalho isso vai precisar ser praticado, tá? Porque ele tem que mostrar segurança e habilidade, né? E aí todas as informações sobre a paralisação daquele equipamento, se realmente ninguém chamou a conservadora, se a gente chegou no tempo previsto, se teve alguma questão de uso incorreto, a gente vai tratar, mas na sequência, e não nesse momento de muita emoção, tá? Coisas que são fundamentais que a gente tenha controle, né? Tempo de atendimento, né? Isso é uma coisa que, se a gente fala que tem tempo de atendimento muito rápido e a gente não cumpre na hora que o passageiro fica preso, isso é uma questão que pode ser usada contra a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não se comprometer com nenhum tempo pode ser um problema da gente perder cliente na nossa carteira, tá? Porque resgate passageiro preso é prioridade, né? A mesa de chamado, a base, ela está preparada para esse tipo de situação? Né? Atendeu um chamado, ela está pronta para acalmar o porteiro, para dar o tempo certo de chegada, de contactar o técnico, sem colocar aquela pressão ainda pior, para o cara não ficar tão mais nervoso do que ele já está. Né? Então, a mesa de chamado, nesse momento, ela é também fundamental. E eu tenho visto pessoas de base, né, que, assim, fazem milhões de coisas além de ser base, né? E nesse momento, nem sempre estão disponíveis ali para tratar o assunto como ele precisa ser tratado, tá? E após o resgate, a gente vai começar a trabalhar aí para transformar essa emoção e essa racionalidade, para a gente transformar esse episódio em algo que seja positivo para a relação. Kátia, mas uma situação dessa pode se tornar positiva? Pode sim. Ela muitas vezes pode se transformar numa situação de fidelidade. Eu já acompanhei isso, tá? De reverter essa situação, provando que a empresa foi, fez, executou, atendeu, né? E muitas vezes a gente pode, inclusive, chegar até o passageiro e ele passar a ser super fiel à nossa marca, tá? Então, explicando claramente o porquê da paralisação, né? E esse é um momento muito crucial para a área comercial entender se ela pode usar esse momento para vender alguma coisa para o cliente, como um acessório, uma modernização, alguma coisa nesse sentido, né? Mostrar o esforço da conservadora em atender com urgência esse
esse resgate, principalmente se for numa situação de alagamento, final de ano, né, excesso de pessoas, por exemplo, em cidades praianas, né, mostrar o quanto que isso foi feito, exigiu um esforço adicional da empresa para poder atender esse chamado, né? E aí apresentar um plano de contingência, se é possível, para próximos acontecimentos. E uma iniciativa que eu vi no passado, com muita resistência de algumas empresas para implantar, mas eu vi que funciona. Depois do resgate do passageiro preso, se o cliente for muito significativo e a situação for muito complicada, né, entrar em contato com esse passageiro para verificar como ele ficou, se melhorou daquele momento, né, e mandar um agrado, uma caixa de bombom, né, alguma coisa realmente pedindo desculpas pelo acontecimento. Ai, Kátia, mas aí a gente vai estar assumindo que a gente errou. Depende da forma que você tratar o tema, tá? Eu já vi isso ser revertido com muita resistência de alguns gestores, tá? Eu tinha muita resistência de alguns gestores mais tradicionais, mais antigos, de fazer esse tipo de ação, mas aqueles que aceitavam a fazer, e é bem específico, não adianta fazer para todo mundo, mas um cliente muito importante, um síndico que é muito parceiro, que fala, olha, faz, porque vale a pena, esse é um morador importante para a gente, e ele vai se sentir mais acolhido fazendo isso, vale a pena fazer também. Tá? Então, essa é a minha apresentação. Aqui são os dados de contato meu. Entrem lá no canal, tem mais conteúdo lá sobre esse tema e outros temas, né? Mas eu também tenho feito bastante coisa aqui em parceria com a Infolev, e a gente também está deixando alguns contatos aqui com vocês, porque essa apresentação fica lá no YouTube disponível, tá? Eu vou parar de compartilhar para a gente poder conversar um pouco. Perfeito. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, clica aí na tela, põe levantar a mão, vai aparecer aqui para mim e eu vou chamando vocês. Enquanto isso, a gente vai comentar aqui algumas dúvidas que tiveram aqui, algumas observações aqui no chat. Kátia, o Evandro perguntou aqui sobre o tempo aceitável para o resgate. Existe um tempo específico, alguma coisa que você considera adequado para o atendimento de resgate? Ó, eu, como passageira, digo que é imediato. 5 minutos preso no escuro, principalmente se não tiver a iluminação de emergência, é muito, né? Mas, assim, pelo que eu conheço de legislação, não existe tempo definido, tá? A multinacional em que eu trabalhei não definia também tempo para resgate de passageiro preso, tinha até um slogan, né, de 30 minutos entre a chamada e a chegada do técnico, mas o objetivo das equipes operacionais era 30 menos, tá? Mas vai depender muito da situação, né, gente? Então, um hospital, um condomínio muito grande, claro que vai ter prioridade, o atendimento vai ser bem mais rápido, tá? Tem órgão público que quer colocar no contrato isso, né? Que atende uma hora, né? Então, mas muito difícil porque tem essa questão de trânsito, questões excepcionais, né? Num dia de chuva, né? É bem complicado, né? Prometer alguma coisa assim, né? Que localização tá, né? Quando o técnico ainda tem a base naquele condomínio, então muitas vezes isso, quando tinha essa negociação no contrato, então a gente fazia uma negociação para deixar o técnico numa base ali. Então ele tinha um lugar em que ele deixava as coisas e tudo mais, né? Porque daí ele fazia toda a rota dele ali muito próxima, para garantir que em eventuais emergências ele ia chegar a tempo a cumprir a cláusula contratual. Mas é bem complicado, bem difícil. Ô, Alex, deixa eu só responder aqui também do Juliano. Olha só, eu tinha até esquecido disso, viu, Juliano? Juliano? É Juliano Ferreira, isso mesmo. Tem condomínio que liga, né, dizendo que tem passageiro preso, aí quando chega lá, não tem passageiro preso, né? É verdade, eu tinha até esquecido dessa situação. Só para ir rápido arrumar o elevador? Para ir rápido, e tem mesmo, né? Bom, nessas situações, Juliano, primeiro que vai ter que entender se, de repente, estava preso e depois foi resgatado. E se foi resgatado por alguém que não está autorizado, notificar o condomínio. Olha, tivemos já tantas chamadas e o passageiro foi resgatado antes da gente chegar, porque a gente chegou, não tinha passageiro preso. E notificar o condomínio.
tá? Porque falar que o cara está mentindo também é jogo duro, você vai encontrar uma encrenca aí forte. Mas como o resgate não pode ser feito por alguém que não está treinado, você pode notificar, né? Uma notificação básica dessas simples que a gente faz, tá? Mas é complicado. Você viu Tem outro, algumas Alex? soluções técnicas, né, para isso. A gente já tem soluções tecnológicas, vamos dizer. A gente tem o Info SMS, que é que manda o torpedo quando para o elevador, ou mesmo o IoT, que você tem a informação. Se tem chamada pendente na cabina, ele já avisa provável passageiro preso. E se não tem, já é grande chance de não ter passageiro preso, se não tem nenhuma chamada pendente na cabina, né? Então é uma maneira aí de saber. Então hoje a gente, ou o IoT, o InfoCloud, que você acessa e vê toda a situação do elevador no momento. Perfeito. A discussão que teve bastante aqui no chat foi em relação ao atendimento, resgate feito por pessoas do condomínio, né? Então, tanto pergunta aí do Marco, do Maurício, do Clístenes, do Paulo, houve essa pergunta, né? Que é o que você respondeu, né? Até em relação a essa responsabilidade, né? Eu acho que a situação, quando é de uma obra muito distante, de um elevador muito distante, ainda fica uma coisa de responsabilidade do condomínio a ser assinada bem clara, né? É isso aí. Então, assim, né, Alex, eu acho que nosso segmento acaba sendo muito permissivo em algumas situações de evitar problemas de relacionamento com o cliente, tá? Porque realmente, né, tem cliente que fala, olha, se você não treinar, se você não liberar, eu vou cancelar o contrato com você. E vai ter outra concorrente que pode assumir essa responsa, bater no peito e falar, não, vamos lá, eu assumo isso, porque assume pronto, né? O ponto é o quanto você está disposto a correr risco, né? Se o equipamento está meio complicado, tem feito muitas paradas, tem chamado muito. Você tem um pessoal ali num prédio que você pouco confia, você vai realmente correr esse risco? Colocar o nome da tua empresa em jogo? Ah, Kátia, mas nunca aconteceu. Eu tenho uma empresa de 40 anos e nunca aconteceu. Mas pode acontecer. A gente está sempre, né, exposto. Então, assim, eu venho de uma cultura de que não pode. E é notificado e tudo mais. Era assim que acontecia no dia a dia? Pode ser que existiam falhas, tá? Mas, de uma forma geral, essa era a orientação geral. Tem uma pergunta aqui, Alex, que eu acho que faz sentido, né? Que eu falei, se o técnico estiver passando na rua, né, tem um passageiro preso em uma crise e o técnico é chamado, né? Ele não pode recusar socorro, né? Então eu dei essa hipótese. Ele está falando assim, mas e se esse condomínio ligar para a minha empresa e pedir o resgate de passageiro preso? O que eu faço, né? A primeira orientação que a mesa tem que dar é que, por não estar na carteira, né, ele não tem informações sobre aquele equipamento, e ele não tem como mandar um técnico que conheça aquela tecnologia para fazer o resgate. Tá? Essa pode ser uma boa desculpa para você dar para aquele porteiro ou para aquele zelador que está te ligando, para você escapar dessa situação. No entanto, em algumas situações, esse é um bom momento de você resgatar não só o passageiro, como o síndico e o contrato. Tem que avaliar. Se é uma cidade menor, que vocês conhecem, né? Poxa, aquele equipamento está com a tal empresa e tudo mais, e é alguém que eu estou já prospectando, de repente uma bela oportunidade, né? Agora, se você desconhece, se é uma região que você sabe que tem equipamentos muito problemáticos, você vai correr esse risco? Então, usa o argumento aí de que você não tem como mandar um técnico especializado para fazer esse resgate. Normalmente cola, tá? E ajuda o porteiro a encontrar o telefone, se for o caso, tá? Kátia, eu queria só falar, essa semana, anteontem, teve um acidente fatal, né, em Recife, e aí está sendo questionado isso, porque muitas vezes o zelador, ele abre a porta para liberar o passageiro, só que depois deixa ela destravada, e aí dá outro tipo de acidente, que a pessoa abrir a porta e cair, né? Então, diz que é muito comum
ele consegue abrir a porta, consegue resgatar o passageiro, digamos, com certa segurança, mas aí ainda corre esse risco por não ter o conhecimento técnico de deixar esquecer a porta aberta. E depois ainda vem a responsabilidade para a empresa. Porque quem vai provar que foi o zelador que abriu a porta, né? E deixou ela destravada? Então, infelizmente, aconteceu essa semana e a grande suspeita é que tenha acontecido isso. E vai sobrar para a empresa, provavelmente. Com certeza. Assim, se não tem filmagem que mostre alguém fazendo um resgate anterior a isso, né? Então, se tem um sistema de segurança dentro do elevador, é mais capaz de mostrar, ó, houve um resgate aqui, que a empresa não foi acionada, né? E vai ter como justificar. Agora, se não tem, é muito complicado. Por isso que eu comento, né? A chave de abertura de porta, se fica no condomínio, o síndico é responsável por onde está essa chave. Porque se acontece um caso como esse, mesmo a conservadora sendo, né, responsabilizada, o síndico também responde civil e criminalmente por isso. E precisa ser assim, porque o síndico é o responsável. Tem uma outra pergunta aqui, que essa eu não sei responder. Os carros que atendem os chamados podem ter luzes para passagens rapidamente para atender as ocorrências? Olha, Bruno, eu acho que não. Não pode. Eu acho que não. Olha, já tivemos esse questionamento, porque você vê os atendimentos de gás, tem alguns que têm essa permissão de ter o giroflex em cima, mas não há permissão do CONTRAN para as empresas de elevadores. Seria uma reivindicação aí da categoria poder ter isso, mas seria um trabalho bem longo, tá? Já trabalhei muito na questão do rodízio municipal em São Paulo, etc., lá no Detran, de inúmeras reuniões aí, e esse caso já foi debatido, mas é difícil. Parece que em Paris, alguns carros têm essa concessão, algumas empresas de elevador têm, parece que é um dos poucos lugares no mundo que tem. Isso aí. Eles têm essa autorização. Um detalhe da chave, também vi, é que uma outra multinacional ele deixava a chave, mas com um chaveiro enorme escrito responsabilidade do usuário. Deixei a chave, mas se pegar, está sabendo. Vamos abrir aqui o microfone para a pergunta. O André Luiz está... Vamos ver se ele consegue falar aqui. André, seja bem-vindo. Você precisa abrir o seu clicar no seu microfone, ativar o seu som. André? Bom, pronto, tá me ouvindo? Boa noite, agora sim. Oi, sim. Qual é a sua pergunta? Olá, boa noite a todos. Eu penso que os porteiros, eles deveriam sim ser treinados, porque muitas das vezes, principalmente aqui no Rio de Janeiro, muitas das vezes a gente somos chamados, né, para essas correrias, mas quando chegou lá, o porteiro já soltou o passageiro, né? Então, eu acharia, para evitar qualquer outro problema, como já tivemos aqui no Rio, acidentes fatais, né, com passageiro, com morte de passageiro, né, por eles tentarem forçar a porta e tentar sair, o elevador movimentar e prensar eles na hora da saída, né? Eu já tive essas presenças. Então, eu acharia que seria válido treinar pelo menos um porteiro, um zelador, né, do prédio, para que eles fizessem esse resgate, para que eles tivessem segurança em fazer o resgate. Porque, como o amigo aí falou, muitas das vezes, quando a gente chega lá, já foi resgatado, mas a porta está aberta. Entendeu? Porque eles não fecham a porta. André, legal, muito legal o seu posicionamento. O maior problema, André, você está no Rio, né, que você falou. O GEM aí no Rio é das prefeituras que tem um departamento, departamento? Eu acho que é departamento que fala, né? Mais isso, forte. Departamento de engenharia, eles apertam a gente legal. O GEM é bem forte nisso, é bem rigoroso, e se eu não me engano, é no Rio de Janeiro que não pode ficar chave à disposição do condomínio, de tão rígido que é, tá? Então, a gente tem essa questão, né, da legislação, de você estar descumprindo uma legislação, mas você tem, por outro lado, você fazer um trabalho educacional, educativo, tá? Então, você poder fazer um treinamento sobre os riscos que o porteiro corre ao fazer o resgate, o risco que ele coloca
as outras pessoas nesse momento e dar a informação de que se por um acaso ele fizer, ele tem que travar a porta, mal nenhum não vai fazer. Mas desde que você saiba utilizar as palavras certas, para que se alguém estiver gravando, não disser que a sua empresa está incentivando o resgate de passageiro preso. Hoje a gente tem redes sociais aí que todo mundo pode filmar um videozinho e compartilhar. Então, assim, eu te sugiro que tome muito cuidado com isso, porque existe uma legislação. Então, é muito diferente do que... eu acho, por exemplo, se fosse numa cidade, se eu não me engano, São José do Rio Preto não tem legislação, tá? Tem a BNT, mas não tem legislação. É diferente, tá? Mas Rio, eu sei que é bastante rígido. É isso, né, Fábio? Você conhece mais leis aí? As cidades que têm um departamento efetivo para controlar elevadores não vão aceitar um procedimento fora da BNT, né? Então, você vai ter um controle maior sobre isso. Mas é difícil, eu sei. Perfeito. Vamos chamar aqui o Alexandre Araújo. Alexandre. Oi, boa noite. Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo. Kátia, Alex, Fábio. Oi, Alexandre. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem muito se falado na questão da chave de porta, da chave de emergência, esse padrão europeu. Mas até para as portas um pouco mais antigas, até botei como pergunta no chat, quando ela abre com um simples pedaço de arame, com uma chave de fenda. E aí, o que se faz isso aí? Claro, o zelador sabe. Modernização seria o ideal até para trocar essa porta. Mas até isso acontecer, qual que seria a situação? O protetor de ilhó, né? Nossa, o ilhós, né? O ilhós da porta. Esse no século passado eu vendi muito isso, protetor de ilhós. Tinha um kit para isso. Esse item é tão importante que eles querem colocar no checklist do RI aqui de São Paulo, se tem ilhós ou não. Para daí implicar o condomínio que está vulnerável nessa situação. O ilhós é uma proteção bem interessante, sim. Isso é importante. Eu lembro que foi feito durante muitos anos essa campanha, né? Porque as portas, e aí vocês me corrijam tecnicamente, as portas automáticas elas já são mais protegidas, né? O problema é mais na porta de eixo vertical, que elas são mais antigas e que facilitam mais a abertura, não é? Uma coisa assim? Isso. Então, eu lembro que a gente fez campanha sobre isso. Agora, Alexandre, você tem razão, tá? Se uma porta se abre com clipes ou um grampo de cabelo, ela está muito mais vulnerável, né? E essa informação tem que ser compartilhada com o síndico. Ele tem que saber disso e deixar muito claro que, num eventual acidente, ele é responsável civil criminalmente, mesmo tendo uma empresa conservadora. E se isso estiver notificado, vai ser mais fácil no futuro se proteger, tá? Deixa eu só... Alex, antes de chamar mais alguém, não sei se você vai chamar, o Clístenes fez uma pergunta que eu acho que está bem dentro aqui do nosso assunto, né? Qual é o comportamento que o técnico tem que ter no momento de muita pressão e que ele está sendo xingado, tá? Clístenes, assim, primeiro de tudo, tá? Esse técnico, ele precisa ter sido treinado antes que isso aconteça, tá? Porque por mais que eu fale que ele vai ter que respirar fundo, se concentrar na atividade e evitar de falar o máximo possível, mas quando ele falar de forma assertiva e calma, isso é muito fácil falar agora que a gente está aqui em chat, tá? Esse técnico, ele precisa ser colocado à prova, tá? Isso ser colocado à prova é dentro de sala de aula. A gente traz o técnico e simula com ele casos de agressividade, xingamento, para ver como ele se comporta. Porque da mesma forma que o passageiro está sendo refém da amígdala, o técnico também pode ser refém da própria amígdala, tá? Então, ele tem que treinar, ele tem que passar por isso em algumas vezes para saber... A minha sugestão principal, se é possível, eu sei que nem todas as empresas conseguem fazer isso, é direcionar técnicos para resgate de passageiro preso, técnicos mais experientes. Evitar de colocar os mais jovens para fazer esse tipo de atividade. Por quê?
quanto mais jovem, mais a amígdala, né, que é aquela glândula que eu falei, ela está mais ativa. Tá? Então, mesmo que seja um jovem mais controlado, se ele for colocado em exposição que ele nunca treinou, ele pode ter problemas aí, tá? Perfeito, eu quero chamar mais um aqui, que é o Marco Aurélio. Ele tem uma pergunta super interessante que eu fiquei curioso aqui. O Marco Aurélio, boa noite. Marco Aurélio, você precisa ligar o seu áudio. Boa noite. É que ele está conectando o áudio. Conectando. E desconectou. Vamos. Agora deu. Agora sim. Opa, boa noite, Kátia. Boa noite. Boa noite. Bom, tem uma pergunta aqui interessante. Eu sou da área de elevadores em Brasília, né? Já há bastante tempo que eu trabalho na área de elevadores. Hoje sou gestor comercial, mas eu sempre fui de área técnica. A pergunta pode falar o nome de empresa ou tem que ficar em off? Não, pode. Por mim, pode. Digamos que eu tenho um condomínio X e a manutenção está com esse condomínio com a Otis já há algum tempo. De repente, a Orona, que é a empresa que eu trabalho, pegou esse condomínio. Mas o pessoal de portaria noturno, por exemplo, não sabe, por algum descuido, não foi passado a informação do novo número. E eles, durante a noite, fazem uma ligação para a Otis ao invés para a Orona. Beleza. No caso de passageiro preso, é uma situação grave, gravíssima, não é uma situação assim normal, já é uma situação totalmente atípica. Independente da ligação, Kátia, você quase respondeu minha pergunta há uns 15 minutos atrás, mas aí ela ficou incompleta para mim. Independente da empresa, se o pessoal de portaria faz uma ligação à noite, as empresas, por exemplo, a Otis, a TICE, que agora é TKE, a própria Orona, a Atlas Schindler, elas têm o direito de atender um chamado de passageiro preso só para o resgate automático, ou elas têm o direito de não atender? Ou se, de repente, a pessoa que está presa venha a óbito e ninguém fez o atendimento, ela pode responder por omissão de socorro? Então, se vier a óbito, tá, por um ataque cardíaco, alguma coisa que aconteceu ali, porque a empresa não fez o resgate, você vai ter toda uma investigação. Tá? A primeira investigação que vai acontecer é porque que os porteiros da noite não tinham o telefone da empresa conservadora. Tá? Então, já tem a primeira responsabilidade aí do síndico de ter mudado a empresa e não ter passado a informação. Tá? A segunda é porque que eles não conseguiram entrar em contato com a empresa conservadora ou o corpo de bombeiro e entrar em contato com a Otis. E aí, ali, a Otis pode até responder por ter negado uma ajuda, tá? Mas, entendendo que as multinacionais têm departamentos jurídicos muito fortes, elas vão conseguir colocar que o problema foi os porteiros da noite não terem os dados e as informações disponíveis aí para eles, tá? Então, assim, vamos voltando. Eu sei que a Orana também é uma multinacional, né? Mas as grandes, né? Elas têm todo um arsenal ali que contribui muito em casos como esse. As outras conservadoras, que têm menos esse poder, né? Precisam estar muito mais atentas a esse tipo de situação. Tá? E aí entra naquela resposta que eu já dei, né? E a segunda garantam que assim que vocês assumirem o contrato, todas as informações necessárias estejam com todo mundo de direito, porque eles têm departamentos jurídicos fortíssimos, escritórios fortíssimos, isso eu posso te garantir. Eu não conheço da Otis da Thyssen. Mas... E só para finalizar a pergunta, no caso, então, de um atendimento para uma empresa que não é a prestadora, ela pode responder judicialmente por algum dano? Sei lá, é tão complicado, né? De todo jeito, parece que a gente está na nossa nuca de bico. A gente sempre tem que levar em consideração casos extremos, tá? Então, eu acho muito mais difícil você negar o resgate se o teu técnico uniformizado está passando ali naquele momento e ele se negar, tá? E aí sim, pode ser
visto ali como... É como alguém morrer, né, de um ataque cardíaco e o médico recusar a fazer ali os primeiros socorros, tá? Do que a empresa ligar para a tua empresa e você se negar a fazer o atendimento, tá? É muito disso, é o momento. E o técnico, todos os técnicos de vocês precisam ser orientados sobre isso. Tá passando na rua, teve um acidente, você foi chamado para ajudar, isso é mais comum, tá? Aconteceu ali, o porteiro está fazendo um resgate, a cabina se movimentou, teve um acidente, e por azar do destino, tem o seu técnico passando no fornizado e alguém chamar ele para ajudar, tá? Teoricamente, ele deveria ajudar, tá? Okay. Só que ele pode se recusar. Ele, não a sua empresa, ele não tem o conhecimento técnico para fazer essa atuação nesse momento. Ok, agradeço. Legal. Tem três observações do Juliano que eu achei pertinente de comentar. Ele fala uma sobre o espelho, né? O Juliano Ferreira, lá da Corma. Ele fala sobre o espelho dentro da cabina, né, que ajuda bastante com a ampliação do espaço, e tem muitos elevadores que não têm o espelho, né? Então, acho que é uma oportunidade da venda de um espelho, né? Outra coisa que ele diz, que ele comenta aqui também, é sobre os técnicos, eles terem aí uma noção básica de primeiros socorros também, né? Acho que é bastante importante isso. E por último, ele diz aqui que tem muitos condomínios que ligam para a conservadora, né, dizendo que tem pessoas presas só para ter um atendimento mais rápido, né? É uma situação complicada, né? É verdade. Bom, sobre o espelho, mais uma vantagem, hein? Também a Kátia acaba de saber melhor que eu, também diz que inibe o vandalismo, né? A pessoa não gosta de se ver ali fazendo vandalismo, né? Então, já 2 motivos aí para você vender o seu espelho e melhorar a estética dos elevadores. E é isso, o Fábio, acho que vocês tocaram num ponto muito importante. O que minimiza a sensação claustrofóbica no elevador é uma cabina bem iluminada, com espelho, né, e bem mantida. Então, assim, o redesign, né, a atualização estética, ela também é importante nesses casos, né? Imagina você numa cabina bem velhinha, bem antigona, a sensação que não dá mais de claustrofobia, né? Então, o kit de iluminação de emergência, todos esses acessórios, eles são fundamentais, tá? Tem aqui, né, gente, essa vai ser sempre a questão, tá? Liberar o resgate de passageiro preso por porteiro e zelador ou perdeu o contrato. Aí é vocês que precisam fazer a avaliação no caso de vocês, né? Se a questão é a legislação da cidade de vocês, vocês estão colocando mais em risco ainda. Mas se ainda assim vocês acham que vale a pena o risco, quem sou eu, né? Quem sou eu para dizer que não? Né? Mas ainda assim, o técnico de vocês precisa estar treinados para fazer o resgate de uma forma mais humana, né? Saber também resgatar a parte emocional da pessoa e não só a técnica. Eu acho que respondemos. Será que tem mais alguma aqui? Que acha plausível uma mudança de lei. Gente, nem tudo que a gente tem como lei no país a gente concorda, né? Mas se é lei, a gente precisa seguir, né? Ou a gente faz lobby para mudar, mas se é lei, a gente vai precisar cumprir, não tem muito jeito. Eu acredito que vai ser mais próximo aí, que já até publicaram uma norma para ter essa comunicação bidirecional com a empresa, né? Na Europa é obrigatório que você toque o interfone, né? Que seria o interfone, como muitas vezes nem tem porteiro, agora a portaria virtual também tem esse problema, de você ter essa comunicação bidirecional com a empresa. Porque, como a Kátia falou, você falando com a pessoa, você acalma, né? E também dá se acalma a pessoa e vai ser um atendimento mais rápido também. Mas tem que ter gente preparada tanto na mesa, né? Como também para... Então, o pessoal da mesa vai ter que estar preparado psicologicamente para isso. Então, na Europa já é obrigatório, aqui já publicaram uma norma praticamente idêntica, só que a utilização desse equipamento no momento é voluntária. Entendi.
Eu acredito que está mais próximo esse do que alterarem a legislação de permitir que resgate pelo porteiro, zelador, que realmente os riscos são maiores. Eu acho até que é mais provável que a lei fique cada vez mais rígida em relação a isso do que abrande, porque tudo que é feito na Europa primeiro, depois vem para a América, né? E lá fora essa questão ela é bem rígida, né? Então, eu acho que vai ser mais essa tendência, tá? Com a chegada da internet 5G, as portarias remotas vão estar com mais comunicação e feedback, com certeza, né? Bom, então, algumas gente, portarias remotas já estão oferecendo esse serviço de interligar, porque senão a pessoa vai ligar para o passageiro, né? Quer dizer, o passageiro vai ligar para a portaria e não tem ninguém, né, no interfone. Então, algumas já fazem esse serviço de quando você ligar o interfone do elevador, cair na portaria e a portaria chamar a empresa de manutenção. E tem mais uma coisa, para abrir a porta, né? Pelo que me informaram, aí o pessoal, gostaria até de saber do pessoal, mas está em campo, né, que não é exatamente a minha praia, mas parece que o passageiro já está até esperto, ele liga para a empresa e já avisa que é portaria virtual, porque o técnico vai lá resgatar, depende do horário, é bem complicado para entrar no prédio. Tem que ter um outro morador que libere, ou coisa do tipo. E aí, Fábio, acho que você lembrou para mim duas questões, tá? Eu lembro de um caso em que a empresa foi acionada porque o intercomunicador tocava na casa de máquinas. E o técnico que fazia a preventiva nunca tinha relatado isso em RIA, em outras coisas, tá? Então, o resgate, o acionamento da empresa demorou porque o passageiro interfonava e caía na casa de máquina, tá? Então, isso foi um caso mais antigo, mas às vezes pode ainda ter casos assim. E o segundo, que eu acho que é isso que você acabou de falar, hoje as caixas, né, de corrida, o poço, ele tem acesso muitas vezes à internet, sim. E a gente consegue fazer ligação de dentro do elevador. Então, o que se ajudou a plaquinha... muito, que ajudou muito é que agora quase a maioria está com o celular no bolso, né? Então, E aí, salvo o interfone que não funciona. Só que aí a mesa de chamado está preparada para falar com o usuário que está preso na cabina xingando, e não tem um intermediário, né? Porque o porteiro ele ainda faz esse trabalho, né? Ele liga para a empresa de manutenção e acalma o passageiro. A mesa ela está direta ali com o usuário. Será que a mesa Kátia, também está preparada? vamos chamar o pessoal das mesas para fazer o treinamento com você também. O próximo vai ser o pessoal de mesa. Pessoal, estou super à disposição para ajudar vocês aí a criar algumas simulações, alguns treinamentos para vocês colocarem aí para os técnicos, né, para as mesas. Essa é a minha área aí de atuação que eu mais gosto, que é a inteligência emocional. Claro que em uma hora a gente não, passou mais de 1h30, a gente não consegue falar todos os detalhes, mas dá para fazer simulações bem legais aí, tá bom? Muito bom, Kátia. Obrigado. Você já está famosa aí com o pessoal de vendas e agora começando a ficar famosa aí com o pessoal técnico também. Obrigado. Legal. Gente, boa noite, viu? Obrigada por quem ficou aí até o finalzinho. Perfeito. Obrigado a todos que participaram. Gente, quero aproveitar antes de irmos embora, quero aproveitar e convidar vocês para o treinamento do Comando Gênios, que nós teremos nos dias 10 e 11 do próximo mês. Mandei o link aí no chat para vocês fazerem inscrição e devem receber também o convite por e-mail, tá? Muito obrigado. Mandei também aí o link do Instagram, do canal da Kátia, do canal Infoleve, do site, para vocês curtirem. Muito obrigado a todos. Obrigado, Kátia. Obrigado, Fábio. Obrigado. Obrigado a tchau, todos. gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Adorei. Tchau, tchau. Damos por encerrada a nossa transmissão de hoje. Boa noite.